Olá pessoal, vídeo de hoje aqui eu vou aproveitando aqui a oportunidade que eu tenho um Moto Z2 Force, né? Moto Z2 Force aqui de um lojista, né? O Leandro, ele comprou o curso comigo e mandou esse aparelho também para a gente poder fazer uma análise. E a gente vai ter um defeito interessante aqui nesse aparelho, porque primeiro que é um aparelho não muito comum, né? Moto Z2 Force, e o esquema elétrico dele é bem complexo aqui. A gente vai ter, por exemplo, vários CIs aqui, ó. A gente vai ter várias linhas de alimentação, ó. Então aqui, por exemplo, a gente tem um diagrama em blocos aqui, ó. A gente vai ter aqui, deixa eu ver aqui, ó, a parte do processador. Deixa eu ver a parte do PMIC, ó, a parte de alimentação de carga aqui, ó. Então a gente vai ter muitas linhas secundárias, linhas ramificações aqui. Então eu vou mostrar esse defeito aqui, né, que eu já verifiquei, eu gravei anteriormente. E aí a gente vai mostrar. Beleza? Então a primeira coisa aqui, o aparelho chegou apagado, né, na bancada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente verifica a bateria, né, o conector de bateria desse aparelho é esse J510 aqui. A gente vai verificar aqui ó, que a gente tem um test point, ó, bateria positiva e bateria negativa. Tá? Então aqui é o GND e aqui é o positivo da bateria. Então a primeira coisa que a gente faz é verificar se a gente tem um curto nessa malha principal da bateria. Né? Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o multímetro, né, e a gente vai testar ponta vermelha no positivo, né, e a ponta preta no negativo, né, no test point negativo aqui, ou em qualquer blindagem do aparelho que seja negativa, né, que esteja ligada ao GND. Isso em condução reversa a gente consegue verificar. Né? Boa noite, filho. Então, a gente testando aqui, por exemplo, ó, a gente começa a testar a parte de bateria, né? Então, a gente vai começar a testar lá na bateria. Então, como a gente pode ver, né, o aparelho ele não liga, né? A gente liga aqui ele na bateria, ó. Ó, o aparelho não está ligando. Certo? Então a gente vai desconectar a bateria e a gente vai medir agora a malha da bateria para ver se a gente tem um curto. Então, ó, a gente vai medir lá nos test points, ó. A gente vai medir em escala de condução reversa. Então, ó, em escala de condução reversa, medindo no test point, a gente pode verificar que a gente não tem um curto. Ó, ele dá um valor ali de 440 milivolts. Então a gente não tem um curto nesse aparelho, pelo menos a gente não tem um curto na linha de bateria, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai injetar uma tensão na linha da bateria, né? Então eu vou programar a fonte aqui, ó. Ó, programei a fonte para 4.1 volts, né, e vou injetar a tensão. Ó, pode ver que teve, no caso eu deixei a corrente limitada em 100 miliamperes, né? Por quê? Porque se a malha da VBAT ela não está em curto, certo? Eu não posso injetar uma tensão, uma corrente muito alta nessa malha, porque aí eu vou forçar todos os componentes que não estão em curto, como o IFPMIC, os resistores que estão em série, algum diodo de proteção. Então eu vou forçar tudo. Então eu não posso injetar uma corrente muito alta. E eu injeto 100 mA e olha, pode ver que a tensão caiu. Então a malha está consumindo mais de 100 mA, certo? Então essa malha ela tem uma fuga de corrente ou um curto-circuito aí. Né? Não na malha da bateria, mas uma malha posterior a ela. E é isso que a gente vai verificar. Beleza, então ó, a gente injeta nessa malha aqui, ó, nessa linha do test point positivo. Beleza, então a gente começa a seguir a malha. Então a gente tem aqui ó, o test point bate positivo. Né? Seguindo a malha,
certo? Ó, que é a malha da bateria, ó, malha BAT Plus, né? Então a gente tem BAT Plus com, né? Ó, BAT Plus com aqui, que é essa malha aqui. Ela vai alimentar um CI aqui, mas a gente sabemos que essa malha ela não está em curto, certo? A BAT Plus não está em curto. Aqui ela muda de nome, né? Ela mantém o mesmo nome e ela muda de nome aqui, ó. Isso aqui é um sinal de igual, né? Então quer dizer que a BAT Plus com ela é igual a BAT Plus, certo? Então a gente começa a seguir a BAT Plus aqui. Ó, BAT Plus com, BAT Plus aqui, ó, BAT Plus, beleza. Então a gente vê que a BAT Plus é igual, ó, a VBAT, certo? Então aqui ela muda de nome. Eu vou continuar seguindo aqui, ó, pra gente ver que ela também muda de nome aqui também. Então ela CLP também é BAT Plus. Então eu vou começar a anotar esses nomes aqui, ó. BAT Plus, ó, é a mesma que VBAT, certo? Então, ó, CLP também é VBAT. Ó, aqui BAT Plus é o mesmo nome, né? E aqui volta lá para a bateria. Deixa eu ver se ela vai para mais algum lugar. Ó, BAT com também é o mesmo nome, né? Então todas essas malhas aqui elas são a mesma malha, a BAT Plus, né? Ó, VBAT, CLP. Beleza. Então eu começo a seguir agora, por exemplo, a BAT com. Então eu vejo para onde ela vai, né? Que eu já fiz antes. Então ela vai lá para o CI, ó, para esse CI aqui e só, né? Beleza. A BAT Plus, eu sigo ela também. Ó, ela vai aqui só, ela só muda de nome, ela não vai para CI nenhum, né? Então ela muda de nome para VBAT. Aí, então eu começo a seguir a VBAT. Ó, a VBAT sim, ela vai entrar aqui, ó, em um outro CI que é o IFPMIC, tá? Continuando seguindo a VBAT, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho a VBAT, ó. Ó, essa não são VBAT, né? Porque não tem o nome de VBAT. Então, beleza. Então, a VBAT ela entra no CI, certo? Ela entra no IFPMIC. Vamos ver a CLP aqui, ó, que é a Cell Plus, né? Ó, aqui também, ó, ela é uma malha sensora. Ela muda de nome aqui, ó, para VBAT Sense, né? VBAT Sense, que depois ela muda de nome para PMI, que é o PMIC, BAT Sense positivo. Então é a mesma malha VBAT ali, ela muda de nome e ela entra no FPMIC, no sensor de voltagem, né, no sensor de tensão dessa bateria que entra no PMIC. Beleza. Mas a nossa malha mais importante é essa daqui, que entra no PMIC. Ela vai entrar no PMIC e ela vai sair por aqui, ó, na B plus out ou na B plus out positivo. Então, olha só, B plus out positivo e aqui a B plus out, certo? Então, vamos seguir a B plus out. Aqui ela já sai do IFPMIC. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente não tem um curto na VBAT, né, então a gente também não vai ter um curto na BAT Sense nem na CLP lá, certo? Porque é tudo a mesma malha. Então, eu posso verificar, por exemplo, nesse capacitor aqui, igual eu testei lá nos test points também, eu não vou ter um curto, certo? Porém, aqui ela já passou pelo IFPMIC. Então, aqui ela já é uma outra malha, e não a mesma, certo? Apesar de ser uma malha primária também e ter a mesma tensão aqui da VBAT. Né? Então, essa daqui é como se fosse a VPH Power, né, dos aparelhos Samsung aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar nesse indutor aqui se eu tenho um curto na saída do FPMIC, porque na entrada eu não tenho, né? Na VBAT eu não tenho, então eu vou testar agora lá na saída. Deixa eu ver aqui, ó. Então eu vou nesse indutor aqui e vou testar a saída do IFPMIC. Então vamos lá. Ó, então eu começo a testar a saída. Escala de condução reversa, né? Eu vou lá no indutor, ó, e vou ver o valor que está dando, ó. Tá me dando um valor ali, ó, de 346.
Então, a minha VBAT estava com 440 e a saída do IFPMIC está com 346, ou seja, eu não tenho curto também na saída do IFPMIC, certo? Ó, sem curto na saída do IFPMIC, dos dois lados da bobina, certo? Então, então eu verifico que eu não tenho curto, né? Mas eu ainda tenho consumo. Então, o que pode ser? Pode ser que eu tenha um curto em alguma malha que a B Plus alimenta, né? Então vamos seguir a B Plus Alt aqui, ó. B Plus Alt, ó, ela vai virar B Plus aqui. Ó, isso, ó. Então eu pego essa malha B Plus, né? Aqui ela é a mesma malha B Plus, e essa malha B Plus, olha só o que acontece. Ela vai mudar de nome aqui, ó, várias vezes. Então todas essas malhas aqui, elas são a mesma B Plus. Não a BAT Plus, tá? É a B Plus. Então a gente tem VDD Bob In, VPH PMI, VDD RAP, Display, aqui parte de display, tá? Tudo entradas de tensões de outros CIs, certo? Então aqui eu vou ter as entradas de tensão. Se eu seguir a B Plus, ó, ela não vai para lugar nenhum, ó. Ela muda de nome em vários locais aqui. Ó, VibraCal. Ela entra aqui, ó. Ó, Load Speaker. Então é lá na parte de alto-falante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vai alimentar alguns LDOs, ó. Tá? Então, sempre que ela mudar de nome, ela vai estar alimentando um outro componente, né? E esse componente, a saída dele pode estar em curto. Porque é assim, quer ver? Vamos lá pro quadro. Ó, se a gente tiver aqui, ó, aqui a gente vai ter a bateria, certo? Bateria aqui. Então, a bateria ela vai alimentar aqui, ela vai ser a VBAT, certo? Ela vai alimentar o IFPMIC, correto? Eu não tenho um curto nessa malha, então essa malha aqui está ok, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou testar após o IFPMIC, que é a B Plus aqui. Então aqui é a B Plus, B positivo, certo? Eu também testei ela e ela está ok, certo? Então o que eu tenho que fazer? Testar, por exemplo, aqui, ó, Dual AVDD IN. Então vamos seguir essa malha aqui, ó. Dual AVDD IN, ó, VBAT é um RGB digital regulador. Então aqui ele vai regular uma saída. Eu vou ter uma entrada, ó, VIN, que é, ó, é a Dual AVDD IN aqui, né? Vou ter a VBAT aqui e vou ter uma VOUT, que é a saída, RGB DVDD, certo? Então, será que esse CI aqui está em curto, né? Então eu posso ter um CI aqui, ó, que é o CI U550. Será que ele está em curto? Não, porque se ele estivesse em curto, a B Plus estaria em curto, certo? Porque ele estaria indo ao GND, ele está em paralelo com a malha. Então imagine que a B Plus ela vai alimentar vários CIs aqui, ó, certo? Um desses é esse regulador que está indo ao GND, né? E a saída dele, né, que é essa malha aqui, ó, RGB DVD, se essa saída aqui eu tenho um capacitor aqui, né, ligado aqui em paralelo. Se esse capacitor entrar em curto, né, por exemplo, esse capacitor aqui, ou algum componente dessa malha aqui, né, aí sim eu posso ter um curto, eu posso ter um consumo lá na VBAT. Apesar da VBAT não estar em curto, a B Plus não está em curto e nem esse CI, certo? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar todas as saídas em que a B Plus alimenta, tá? Então, ó, B Plus, né? Vou anotar todas as malhas aqui, ó, só para a gente não se perder, ó. Então eu tenho Display B Plus, ó, eu tenho essa e essa. Beleza, continuando a V Plus.
Ó, eu tenho essa aqui, ela muda de nome. Ó, tenho essa. Deixa eu ver, ó, NFC VBAT também. Ó, NFC Boost In. Ó, Speaker VBAT L, Speaker VBAT R. Ó, todas essas alimentam algum componente que, se a saída desse componente estiver em curto, pode ser que eu ache o problema. Então, ó, tá vendo? Aqui são os chaveadores, então eu não vou colocar, tá? Porque são muitas malhas, mas a gente vai verificar. Ó, ó, aqui também tem outras malhas aqui. Então, verificando, ó, VDD Bob In, ó. Aqui também, ó, VPH, tá vendo? Então, primeira malha aqui que eu vou verificar, a Display B+. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a entrada, né? Aqui vai ser ó, IN, ó, AV IN. Então, a gente vai ter a entrada de um regulador que vai liberar extensões para a tela, né? Que a gente vai ter essas extensões aqui, ó. Deixa eu ver as saídas aqui, ó. Display aqui, as saídas de tensão para a tela, ó, VO, então é VOUT. Aqui, ó, outra saída aqui, ó, VO3. Então, esse aqui é um CI de imagem, né? Que gera as tensões de imagem. Eu posso ter um curto na saída desse CI, porém esse CI ele não é uma tensão primária, né? Então ele dificilmente ele vai liberar. Se eu tiver um curto, por exemplo, aqui, ó, né, pode ser que eu tenha um efeito cascata lá na Display B+, que é a mesma B+, né? Pode ser. Então o que eu posso fazer? Eu posso testar a saída aqui, ó, dessa malha para ver se eu tenho um curto, né? Mas beleza, eu não vou testar porque eu sei que essa CI aqui não é uma saída primária, mas vamos continuar, né? Por exemplo, essa aqui, ó, ela parte de display também, né? Aqui tudo é parte de display, então vamos para a próxima malha aqui. Ó, todas essas são parte de display. Deixa eu ver essa NFC aqui, ó. Ó, é o CI de NFC. Então eu posso ter uma saída em curto aqui também. Só que aqui, ó, aparentemente eu não tenho nenhuma saída regulada, eu não tenho, tem apenas entrada, né? Então dificilmente vai ser esse o problema, porque se eu tivesse um curto nesse CI, eu teria um curto lá na NFC, né? Deixa eu ver. Aí eu verifiquei várias malhas, né? Por exemplo, essa bobinha aqui, ó. Ó, bobinha. Ó, é um regulador, né? Então é um regulador lá do PMI 8998, né? E eu tenho uma saída regulada bob aqui, tá? Esse bob quer dizer que essa tensão ela é oscilante, ela oscila, né? Ela não tem valor fixo, tá? Então eu poderia ter um curto aqui, né? E refletir lá na VDD Bob In, ou seja, a VDD Bob Out, eu poderia ter um curto na Out, né? E refletir na Bob In, certo? Então eu pego um capacitor aqui, ó, da VDD Bob In para me testar, certo? E aí eu começo a testar, ó. Então eu vou pegar esse capacitor aqui, ó, o C2712, certo? Ó, C2712. Então eu pego esse capacitor e verifico se ele tem um curto. Verifico em condução reversa se ele está em curto, né? Então, se ele tiver um curto, ele pode refletir lá na VBAT. Ó, então ele está me dando um valor de 406 de um lado e do outro 0, né? Então o capacitor está normal, eu não tenho um curto nessa malha também, né? Beleza. E aí eu continuo seguindo, né? Por exemplo, essa VPH PMI 8998, também a mesma malha lá. Ó, VPH PMI 998. E aí eu vejo que eu tenho aqui o CI, né? O FPMIC.
Então, por exemplo, essa VPH PMI aqui, ela volta para o IFPMIC, né? Então, analisando todas essas tensões, né, todas essas entradas, né, de tensão, eu descobri um capacitor aqui em curto, tá? Nesse CI aqui, ó, U2208. Então, se eu analisar esse U2208, ó, a gente vê que a gente tem uma VIN TPS aqui, que ela é o que? Ela é uma malha, ó, ramificação, ou seja, uma malha igual, é a mesma malha, porém ela muda de nome lá da B+. Tá? Então é VIN TPS 61282. Essa malha, ela alimenta um CI, ó, tá bom? VI, ela alimenta um CI de booster, ó, para o setor de RF. Então, RF boost, né, bypass. Por que bypass? Quer dizer que essa malha aqui, ela tem um bypass da VIN para a saída, né? Ou seja, da entrada para a saída. Então ela é praticamente como se ela estivesse ligada a B+, né? Quer ver, ó, assim, ó. É como se ela estivesse ligada totalmente assim, certo? Isso seria um bypass. Porém, esse CI ele trabalha fazendo um booster. Então, quando eu preciso de uma tensão alta lá para o setor de RF, para transmissão, né? Aí, o que ela faz? Ela eleva essa tensão, porque às vezes a minha bateria aqui está com 3.9, por exemplo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai elevar para 4.2, né, para alimentar o setor de RF lá. Então, ela é um booster e bypass. Ora, ele vai trabalhar como bypass, apenas deixando passar a tensão que eu tenho aqui para o setor de RF. Ora, ele vai trabalhar como booster, elevando essa tensão, certo? Conclusão, eu tenho essa entrada de tensão e eu não tenho um curto nessa malha. Essa malha está ok, porque ela é a mesma B+. Porém, eu verifiquei esse capacitor aqui, ó, e aqui eu tinha um curto, na linha RF BYP. Então, aqui eu tenho meu curto, porém esse curto ele não vai passar para lá, porque eu tenho o CI no meio aqui, trabalhando como chave, né? Como uma porta, né? Então, meu esquema fica assim, ó. Eu tenho aqui a VBAT, tenho o IFPMIC e tenho a B+. E a B+, ela vai alimentar vários componentes aqui. E um deles é o CI de bypass. E aqui ele vai para a parte de RF. E essa parte aqui estava ok, né? Toda essa parte estava ok, porém a parte de RF não estava ok, certo? Então eu vou pegar esse capacitor aqui, ó, C2208, que é esse capacitor aqui, ó, ao lado do CI, e vou verificar ele em condução reversa, né? Ó, esse capacitor aqui. Então, testando o capacitor em condução reversa, ó, testando ele em condução reversa, ó, ele me deu um valor zerado dos dois lados, certo? Ou seja, eu tenho um curto lá na saída do booster e estava me causando um consumo lá na VBAT, mesmo com as outras malhas normais, né? Sem consumo, sem curto nenhum, apenas um consumo na fonte, beleza? Então, ó, testando, esse capacitor bem aqui em cima, ó, ao lado do CI ali de booster, né? CI de booster por setor de RF. Então ele vai pegar minha tensão aqui do PMIC, né? A tensão que sai aqui do PMIC, e ele vai fazer o booster e jogar aqui para todo o setor de RF aqui, que vai alimentar alguns PAs ali. Então, ó, ele estava em curto, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, testando ele ali, ó. Ó, tanto de um lado quanto do outro ele me fecha um curto com GND. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou injetar uma tensão, tá? Qual tensão que eu vou injetar? Ó? Eu vou colocar 1 volt, certo? Vou colocar 1 volt
E como eu já achei a malha que está em curto, agora eu posso aumentar minha corrente. Porque aí sim, essa malha eu posso colocar uma alta corrente nela, sem problema nenhum. Eu vou começar com 600 milivolts ali e vou com a câmera térmica. Ó. Aqui com a câmera térmica, deixa eu só avançar. Ó, o finalzinho ali, ó. Aqui eu soldei um fio, tá? Eu soldei um fio lá no capacitor, então esse aqui brilhando aqui é o fio. Tá vendo? E olha o componente que está aquecendo. Ó, de novo, voltando aqui. Ó, tá vendo aqui em cima? Então essa região estava aquecendo. Então eu vou aplicar o breu agora, tá? Então no caso aqui, ó, aqui o ângulo não ficou muito bom, tá? Porque eu estava filmando, foi meio que improvisação. Aqui é o capacitor que está em curto, certo? Então eu vou jogar um breu aqui no CI de booster, para ver se é ele que está esquentando, certo? E também todo o setor de RF aqui. Por quê? Se eu verificar lá no esquema, lá, ó, o CI de booster aqui, ó, que é essa linha que está em curto, né? RF, BB, YP, né? Ou seja, é bypass, né? Ó, ela muda de nome aqui para RFFE VBAT, certo? Então eu sigo a RFFE VBAT. Seguindo aqui, ó, ele vai me alimentar o U, ó, deixa eu anotar, o U7100, vai alimentar o U7150 e o, qual que é esse aqui? O U7120. E depois o U8200. Ó, então são várias malhas que ele alimenta. Então, ó, olhando lá os componentes, ó, ele vai me alimentar esse PA grande aqui. Ele vai alimentar outro PA maior aqui. Ó, ele vai me alimentar esse PAzinho aqui de baixo. E o U8200, que é esse menorzinho aqui. Então, todo esse setor aqui, eu joguei o breu. Né? Eu esfumacei ele para verificar onde que está aquecendo. Então, ó, aqui eu vou colocar o breu nas partes, né, nos CIs, né, toda a parte de RF aqui, que se algum capacitor ou algum CI desse esquentar, a gente vai saber, certo? E aí eu vou injetar, eu vou começar injetando aqui 1 ampere, ó, com o breu, ó. Com a câmera térmica uns 500 mA já é o suficiente, porém com o breu, ó, eu tenho que colocar 1 ampere. Então eu ligo no GND aqui, ó, e injeto aqui no capacitor que estava em curto. Então eu vou começar com 1 ampere, né, e vou verificar onde aquece. Caso não aqueceu, ó, eu vou lá na fonte lá e vou aumentar. Ó, GND 2 amperes. Ó, parece que nada está aquecendo, né? Verifico principalmente os CIs que estavam no esquema lá, que era alimentado por aquela malha. Ó, agora eu vou colocar 3 amperes. Não sei se está com 2 ou 3 amperes. Olha, começa a notar um aquecimento nesse CI aqui, ó. Tá vendo? Ó. Com 3 amperes. Que é o CI justamente que estava dando lá na câmera térmica, né? Olha, ele está aquecendo aqui. Ó, tá vendo? Vou colocar um pouco mais aqui, vou colocar mais corrente. Pra gente verificar. Ó, e ele realmente está aquecendo, ó. Tá vendo? Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar álcool, né? E aí com o álcool a gente vai perceber e a gente vai matar a dúvida sobre ele, ó. Ó. Tá vendo? Realmente é ele que está com fuga de corrente.
Então agora o que a gente tem que fazer é remover o CI, né? A gente vai remover o CI e verificar se o curto vai sumir. A gente vai verificar em condução reversa lá no capacitor que estava em curto, né? Ó, o curto já sumiu, já não temos mais curto. Então a condução reversa então voltou, né? Nesse valor, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. A gente não tem curto mais. Então agora a gente vai testar. A gente vai verificar o valor em condução reversa lá nos capacitores, ó. Olha lá, então agora a gente já tem um valor de 456. E agora a gente vai injetar uma tensão, né? Eu vou injetar aqui 4 volts lá direto na bateria, no test point lá da bateria, para ver se a gente tem o consumo e ver se não temos a queda de tensão no multímetro. Ó. 4 volts, né? Injetando lá direto no test point, ó. Ó, 0 de consumo e 0 de queda de tensão. Então o curto sumiu. A gente vai verificar se ele vai ligar agora. Ó, coloca a bateria. Vai ligar a bateria aqui. Verificar se ele vai ligar. No caso aqui a bateria arriou, né? Porque como ele tinha uma fuga, ele não vai ligar na bateria. Então o que a gente vai? Eu coloquei para carregar aqui, ó, no outro vídeo. Ó, coloquei para carregar, depois de alguns minutinhos ele já ativou o raio de carga e já tá ligando, ó. Olha lá, já está com 4%. Agora é a gente procurar um outro CI, verificar se esse PA, né, essa parte de RF, provavelmente ela alimenta ela amplifica o sinal ou 4G ou 2G, não sei. Eu vou verificar se eu tenho um outro CI desse para colocar no lugar. Beleza? Então, o que acontece aqui, por exemplo? Às vezes você tem um consumo lá na VBAT, certo? Mas você tem que testar em condução reversa se a VBAT está em curto. Porque às vezes eu tenho um consumo lá no final, lá no CI de radiofrequência, né? Porque no caso aqui, ó, eu tinha o PA aqui, né? Eu tinha o PA aqui e esse PA também estava indo no GND aqui, certo? E o culpado era o PA. Aqui eu teria o CI de booster, né? De booster. E aqui eu tenho o IFPMIC. E aqui eu tenho a VBAT. Então a bateria alimenta o IFPMIC, que vai alimentar o CI de booster, que vai alimentar o PA. E uma fuga lá no PA causou todo um bloqueio lá do IFPMIC por causa dessa fuga, desse curto, né, ou dessa fuga lá no CI do GRF. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu, até a próxima.